E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, todo domingo, 8 da noite na TVC e toda semana no canal do blog, no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar sua curtida, seu like, seu comentário, compartilha aí com os amigos, porque olha, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, mais uma vez, um privilégio, como eu sempre gosto de falar, como é importante, a gente tem que enfatizar sempre essas pessoas que conseguiram vencer na vida, sempre. São pessoas iguais ao meu convidado de hoje, que precisam ter nome de escolas, nomes de praças, nome de rua. São essas pessoas que devem servir de exemplos para essa juventude, para a criançada, porque são pessoas que conseguiram sair de uma infância com muita dificuldade, do interior do Ceará, para conquistar o mundo, conquistar a Europa, conquistar a Bulgária. 2 títulos brasileiros. Eu não sei nem quantos, 5 ou 4 europeus nacionais. 7. 7 títulos nacionais na Europa. Pô, cara, é outro nível. Que privilégio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que privilégio, Juninho Quixadá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente é um prazer, né, estar participando aqui do seu podcast. E já era para me ter vindo, né? Era, exatamente. Mas, pô, você tá com a agenda lotada. Mas é isso mesmo. Eu tava na correria, então prazer, né? Fazer esse bate-papo aqui pra galera aí, trazer muita coisa boa. Demais. Juninho, antes da gente falar da infância, de como foi... Porque, ó, é Juninho Quixadá, meus amigos, mas, olha, não nasceu em Quixadá, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo. E é interessante a história. Por que ele botou Quixadá? Ele não colocou nem Senador Pompeu, era chamado de Juninho Fortaleza, mas a gente fala já. Mas antes, pô, Juninho, cara, sempre uma curiosidade que às vezes eu tenho muita vontade de saber, pô, bicho, como é sair de Quixadá, de Senador Pompeu, cara, ir pra Bulgária, velho, pro interior da Bulgária, né? Porque uma coisa você não era nem de Sófia, que é a capital, você tava na cidade Razgrad, exatamente. Então, pô, me fala aí como foi pra você, que eu imagino, cara. Ó, Juninho, pra nós, sair do interior, vir pra Fortaleza, já é difícil, cara. Já tem toda uma dificuldade. O pessoal já olha estranho pra gente, por causa até da nossa fala. Você imagina chegar lá na Bulgária. Assim, realmente a dificuldade, né, é enorme, são muitos obstáculos. A gente acaba, não tem como não cometer muitas gafes, né, no correr. Cara. E eu lembro nós brasileiros lá, né, quando a gente chegou, né, aí alguns ficavam chamando a gente de índio, entendeu? É mesmo. Tinha aquela história de que a gente gostava de comer, né, tudo misturado e tal, e eles lá, eles comem separadamente, né, primeiro vem salada, depois vem carne com batata, é uma coisa bem diferente da nossa cultura. E aí, eu tinha um costume, né? Que quando eu era criança, a gente, por ser muito pobre, a gente não tinha carne. E aí eu costumava comer feijão, arroz e banana, né? E a banana era a carne, entre aspas. E aí, até hoje, às vezes eu como assim, entendeu? Então lá na Bulgária eu fazia essa costume aí, fazer essa misturada aí, e os caras ficavam chamando de índio, ei, o que tá fazendo e tal. Só que eles não entendiam o porquê, né? Pra eles ali eu tava... dando uma de matuto, vamos dizer assim, misturando tudo, mas tá valendo. De boa. Juninho, como era pra ser? Eu sei que lá tinha outros brasileiros, né? Era o Marcelinho e o Caiçara, né? O Choco e o Caiçara, tinha muitos brasileiros. No início era só eu, o Marcelinho e o Choco, né? O Choco chegou primeiro, o Choco chegou no finalzinho da segunda, né? Quando o time subiu. E aí depois, quando subiu, aí chegou eu e o Marcelinho, né? De brasileiro. Aí depois... A gente foi abrindo portas, né, pra outros. Chegou uma época lá que tinha 10 brasileiros. Caramba, cara. Aí porque a gente pegou, né, a gente foi pegando passaporte e tal, e aí foi abrindo portas para outros brasileiros. Você já tem o passaporte já, né? Você já é também cidadão búlgaro. E por que não quis ser da seleção, Juninho? Cara, na seleção, até a gente teve a possibilidade, né, de ir, só que no meu início... quando eu cheguei lá, eu tive muita dificuldade de adaptação, sabe? E eu ainda peguei aquele início quando o futebol tava mudando para 4-3-3, né? Eu jogava, aqui quando eu jogava antes de ir, eu jogava meio ali de segundo atacante, que a gente jogava antes era 4-4-2, né? Só que era 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. Isso. Então, quando eu fui para lá, foi justamente no ano, na época que tava tendo essa mudança, sabe? Essa coisa toda tática que tava começando a aparecer, né? E aí começaram a jogar mesmo 4-3-3, entendeu?
E aí tava com muita dificuldade para me adaptar ali de ponta, né? Por conta de questão tática. E uma questão também física, né? Que você tem que ter um porte físico muito grande para jogar ali, que os caras querem que acompanhe lateral. Total. Enfim, é uma coisa, para mim era uma coisa, para mim não, para nós era uma coisa totalmente nova. Só que eu tava saindo de uma maneira de jogar, né? Para ir para uma outra maneira totalmente diferente. Então aquilo ali eu demorei demais para me adaptar, e aí eu tive alguns problemas lá, entendeu? Questão de diretoria, de treinador. Quando foi já depois de 4 anos e meio, e a gente já tinha essa possibilidade, começou a ser cogitado, realmente. E aí eu não tive a sorte, né, Aliás, eu dei o azar de pegar o mesmo treinador na seleção. Daquela ele era primeira, sim. entendeu? Que não gostava de você. E na verdade eu acho que já tinha mudado muita coisa, já tinha jogado Liga Europa, feito os gols, né, na Europa, já tinha me reencontrado, vamos dizer assim. Só que aquela primeira impressão, né, aqui sempre ficou para aquele pessoal, entendeu? E aí teve um pequeno lá, não vou dizer desentendimento, né? Acabou que o clube queria muito, né, que eu fosse e tal. Até por tudo que eu já tinha feito lá, só que teve esse embatezinho lá e acabou que não deu certo. Interessante. Entendeu? Não, interessante. Pô, Júnior, vamos voltar. Agora sim, a gente volta um pouquinho lá. Pô, Júnior, saí de Quixadá, não, saí de Senador Pompeu. Só me explica logo, por favor, pessoal, porque eu acho que poucas pessoas sabem que você é de Senador Pompeu, né? Muita gente pensava que você era de Quixadá. O que você falasse? Claro, se pudesse falar aí um pouquinho aí do início, porque realmente deve ter sido... É complicado. Quem é do interior, eu sou de Carateús. Sei muito bem como é difícil sair do interior para vir para a capital para tentar algo. Como é complicado, meu amigo. Pois é, eu assim, inclusive algumas pessoas do próprio Quixadá, né? Agora eu tô... Tá morando lá? Não, eu moro aqui, só que tem algumas pessoas que tá rolando um campeonato lá, né? E aí algumas pessoas tá me chamando pra jogar, pensando que eu sou de lá, entendeu? Pensando que eu sou quixadaense. sim! E ele, não, cara, eu posso, não... cara. Assim, eu volto aí, tenho um título daí e tal, mas eu nasci em Senador. Ele, é mesmo? Digo, rapaz, quem diria, né? Então, assim, eu realmente nasci, né, em Senador Pompeu, num distrito chamado Quilômetro 20. Fica lá, tu deve conhecer, fica ali indo pra... Que divide, né, indo pra Senador, Isso. indo pra Mombaça, Iguatu. Então, eu nasci ali naquela região. Como ali não tem, né, um hospital, nada, então a gente... Ali é Senador Pompeu, né? Então, eu nasci em Senador, só que eu fui embora muito cedo, né? Uns 3 anos, 4 anos, por aí. Então, a gente foi embora. E aí, eu já morei em alguns cantos aqui, né? Vim embora, eu morei ali em Aracuiaba. Né? Morei um ano, 2 anos ali, eu acho. Depois Mas fui embora sempre com a família? Pai, mãe, os irmãos? Sempre com a família. Daí, depois a gente foi pra Quixadá. Aí em Quixadá eu já morei, né, em alguns bairros, já mudou bastante. Mas por que assim, seu pai? Porque condição financeira, Rapaz, seu pai era... Você sabe, porque assim, o meu pai ele já faleceu, né? E até hoje, assim, eu não sei, né? É uma coisa que depois eu até vou perguntar à mãe qual era a ideia, né? Porque assim, de ter mudado tanto, né, de lugar. Só em Quixadá a gente morou em 3, 4 bairros, né? Caramba. Diferentes, entendeu? Então, sempre, todo mundo? Os 7 filhos? Mundo. Não, antes tinha só 4, né? Ok. Aí depois nasceu, aí onde a gente mora agora, nasceram mais 2. Então, mas sempre foram 4, 5, né? Aí eu não sei exatamente o porquê, né, dessa mudança e tal. De boa, de boa. Mas aí vocês ficam em Quixadá e tu fica até quanto tempo lá? Pra tu realmente pensar, esse cara, eu tenho que ir pra Fortaleza. Eu tenho que... Apesar de que você jogou mais no Quixadá, né? É porque, assim... na verdade, nunca passou pela minha cabeça, né? Que eu ia morar aqui, que eu ia viver aqui, entendeu? É mesmo? Nunca passava isso? Caramba. Inclusive, quando eu jogava mesmo na Bulgária, né? Meus planos eram de morar em Quixadá, né? E a gente acabou mudando, né? Por conta do meu filho e por conta do próprio futebol que eu vim do Ceará, depois, né? Ferroviária, depois Ceará. E aí... A gente, né, ficou ali, só que a ideia, quando parar, né, era justamente de voltar para morar em Quixadá com a família e tal. E aí a gente tem um filho que é autista. E por toda a logística dele ser aqui, né, de terapia, de escola e tal,
Aí a gente decidiu, né, ficar por aqui mesmo, entendeu? Beleza. E por Não, que enquanto, bom. né, a gente tá por aqui. Então, na época, assim, eu comecei a jogar já um pouco tarde, né? Já com 20 anos. E aí eu tinha aquele desejo, só que o desejo era realmente de ajudar minha família, sabe? Era Uhum. um desejo de tentar melhorar, né, a vida deles e tal. E não era mesmo aquele. Claro que eu queria ser jogador, mas eu não queria ser jogador apenas por sonho, Uhum, entendi. pra ganhar dinheiro, pra ter carro, entendeu? Isso nunca foi o meu intuito, né? Então a maioria dos meus pensamentos, assim, era mais voltado pra um objetivo, sabe? E aí eu não sabia, né? Não tinha ideia como, de quando, se ia acontecer. Eu sabia que, assim, eu tinha que batalhar muito, né, para aquilo. E por sempre ter jogado futsal, acabei tendo um pouco de dificuldade, né, Sei no como é. campo para quando fui passar essa Migrar é transição. complicado. E aí, por isso assim, eu acho, eu sempre falo para todo mundo que a minha carreira realmente ela foi conduzida por Deus, assim, sabe? Tanto da maneira que foi, né, por eu ter tido problemas, né, de pulmão quando era criança e tal. Mas Então, você assim, teve o quê? O que que você teve? tive várias Asma, essas coisas? pneumonias e tal. Caramba, Foi pesado. Então, assim, eu sempre tive uma dificuldade, né, física, né? Inclusive no jogo, quando eu tava no Ceará, por exemplo, pouca gente sabe. Eu era o único cara que eu treinava 2 períodos, às vezes, entendeu? Então, eu tinha que treinar bem mais que os outros para chegar no mesmo nível, né? Caramba, Júnior. Para que eu pudesse adaptar o meu corpo mesmo, né, com uma carga física alta para que pudesse suportar, entendeu? Então, eu sempre, como eu queria fazer algo diferente, né, no jogo e tal, então eu tinha que me movimentar muito, tinha que dar muita velocidade. Sempre quando eu estava em campo, a intensidade era muito alta, né? O jogo Uhum. ficava muito veloz e tal, porque eu pegava a bola e toda hora queria ir dentro. E aquilo ali me desgastava muito, entendeu? E por isso que nem toda vida eu conseguia jogar 90 minutos. Porque Entendi. eu não conseguia me poupar, assim, sabe? Até onde eu pudesse era toda Ok. hora mantendo ali um padrão Alto. alto, né? De jogo, de velocidade, de intensidade. Então eu sempre tive essa dificuldade, né? De manter essa questão física, já justamente E desde lá de mesmo lá na trás. Europa, você nunca teve interesse assim de. Claro que, mas assim, esses problemas e tal lá na Europa, a gente imagina que Europa, né, assim, os caras devem ter as melhores condições do mundo. Sei lá, conseguiu melhorar nessa parte de. Eu Cara, imagino. assim, isso era uma coisa minha, né? Ah, entendi. Questão meu, de organismo, Era entendeu? o próprio organismo, Era o né? meu organismo, meu corpo já era assim. Então, foi justamente na Bulgária que eu entendi, né, a importância dos treinos físicos, né, dos treinos de força e tal, entendeu? Lá Treino que de você teve academia. realmente. Ah, E não, bacana. assim, quando eu comecei, eu acho que uns 2, 3 anos lá, né, cada pré-temporada, e eu sempre me analisava muito, né, tudo o que acontecia, tipo de trabalhos e tal. E eu comecei a entender qual tipo de trabalho me fazia me sentir melhor, entendeu? Ah, beleza, Então, beleza. a partir daí, Melhor quando você fala não de. melhor condicionado, Isso, entende? não de se prejudicar, mas de ficar Não, melhor. melhor Perfeito. condicionamento físico, Total. entende? Uhum. Então eu comecei a entender qual era o tipo de treino que o meu corpo, né, recebia melhor, entendeu? Perfeito, E perfeito. aí aquilo ali foi aquilo que foi me fazendo evoluir, né? E Uhum. aí cada trabalho que eu fazia, eu ia, opa, esse treino aqui eu me senti bem, entendeu? Então eu ia juntando, né? E Caramba, acabei interessante. que quando eu cheguei, por exemplo, no Ceará, no Ferroviário, eu já tinha um treino próprio para mim mesmo. E isso às vezes gerava, né, conflito ali com o Cara, pessoal de preparação E, física, e- que os e- caras não entendiam. total, não era um privilégio, pelo Não, contrário, né? mas qual é o privilégio de você treinar mais? Então, uma Interessante. vez eu falei, eu cheguei num clube, aí eu pedi o treinador, né, pra me ceder esse espaço, né, de 1, 2 dias na semana pra me fazer certos trabalhos e tal.
Aí o cara veio dizer assim, não, por que eu vou lhe dar os privilégios diferente dos outros? Eu digo, rapaz, você acha que treinar mais é privilégio? Porra. Então, assim, se for quem reclamar, você manda treinar comigo. Pronto. Entendeu? E tá resolvido. Boa. Mas, assim, o futebol tem muito essa vaidade, sabe? Imagino. De, porque você tem que fazer. Não, eu não tenho que fazer o que você quer. Eu tenho que fazer o que eu me sinto bem. Por quê? Pra mim te dar um resultado, eu tenho que estar bem, né? Então, o futebol ali, você tem 30 atletas. Se os 30 atletas fazendo o mesmo trabalho, tá errado. Total. Imagina nós três aqui fazendo o mesmo treino. Perfeito. Ele não vai se vir. Pra um de três, ele não vai se vir. Total. Interessante. Entende? Então, assim, isso... qual é o padrão científico? Não tô lendo, tô trazendo uma coisa prática. Você não tem a mesma força que eu. Claro. Eu não posso fazer o mesmo trabalho que você. Sem dúvida. Entendeu? Todo mundo vai ter que fazer um trabalho diferente? Se pudesse, era maravilhoso. Né? Mas, quando eu pensava assim, quando você pega, né, algum tipo de atleta, entendeu? Com algumas dificuldades, você tem que dar uma prioridade diferente para esse cara. Entendeu? E isso não é nenhum demérito, isso não não vai trazer nenhum problema, né? Isso apenas... Pelo contrário, você vai ter um cara ali que pode lhe ajudar, né? Exatamente. E os caras não viam dessa maneira, entendeu? Eu lembro que teve uma época lá no Ceará, que aí eu falava para os caras assim, ei, eu tenho que treinar mais de manhã e tarde. Porque quando eu tava no Ferroviário, eu já fazia isso. Lá na Bulgária, eu já fazia isso. Na Bulgária também a gente treinava muito pouco. Porque os europeus, eles já têm um organismo muito forte, entendeu? Entendi. Então, nós brasileiros, né, de vez em quando tinha que treinar um pouquinho mais. Aí quando a gente tinha 3 dias de folga, né? Que isso é normal lá, você ter 3 dias de folga. Então, eu sempre vinha um dia antes, pra mim começar a treinar já no segundo dia ali, entendeu? Era mesmo. É porque, assim, a gente tem que ter a consciência, né? Você tem que ter sempre aquele meio termo entre extravasar, entre se poupar, entre se cuidar, entendeu? Então, pra mim sempre foi assim. Quando eu tava jogando, eu ficava maluco quando eu tentava fazer uma jogada ali que a minha perna inchava e eu não conseguia dar sequência, eu perdi um gol, entendeu? E aquilo ficava na minha cabeça, né? Como é que eu ia melhorar e tal. Até que eu comecei lá na Bulgária a ter esses... E quem foi que chegou a praticar? Cara, ninguém fez isso. Foi uma coisa, como eu te falei, eu sempre fui um cara que eu me avalio muito, sabe? Tinha uma vez lá no Bragantino que eu fiz 2 gols num jogo. Só que eu não joguei como eu gosto de jogar, né? Que é driblando, que é criando situações pra minha equipe. Assim, eu ajudo muito a minha equipe, mas nem sempre é com gols. Okay. É mais trazendo o time, fazendo pressionar, criando chance, entendeu? Então, acabou o jogo lá, tinha feito gol, e sabe que todo mundo, né, faz gol, aí acabou. Todo mundo fala tal e tal. E eu cheguei em casa meio bravo, assim, triste, e com aquilo na minha cabeça. E a minha esposa foi que até me questionou o que tava acontecendo, entendeu? Total. Pô, todo mundo elogiando e tu tá assim e tal. Aí eu falei pra ela, não, eu tenho que treinar mais, que eu perdi certas bolas assim, que a minha perna tava inchada e tal, e eu tenho que melhorar isso e tal. Então, eu acho que esse tipo de consciência hoje a gente não vê mais nos atletas, entende? Verdade. É tipo de trabalho que você não vê mais o atleta fazendo ali algo a mais, né? Não vê indo treinar em um dia de folga, por exemplo, entendeu? Então lá no Ceará eu tive esse... Não é um problema, né? A gente teve essa discussãozinha, esse debate uma vez, porque eu tava sentindo essa necessidade. E aí eu fui conversar com o preparador físico. Que, assim, não vou dizer não, porque não é uma coisa pessoal, né? É só uma situação. Exatamente. Aí eu fui conversar com o preparador físico e expliquei pra ele, né, que eu tinha esse costume de treinar muito e tal, de treinar 2 períodos às vezes. Aí ele foi me mostrar que eu não tava precisando, porque os dados do GPS, né, já tava dizendo que, Caramba, cara. que eu já tava fazendo o suficiente. Entendi. Aí eu fui e disse pra ele assim, eu falei assim, não, eu compreendo e tal, mas é uma coisa assim, o GPS, ele não mostra quando a minha perna tá inchada. Ele não mostra como eu tô abafado. Ele vai te mostrar o tanto que eu tô correndo em um modo geral.
Tanto que hoje você vê, o cara vai no fundo, ele não consegue voltar mais até o meio. Perfeito. Por conta do tipo de trabalho que os estudiosos conseguiram meter ali no futebol, entendeu? Você acha que existe há um vazio hoje, uma falta de diálogo? Você acha que existe? Cara, Você sentiu isso sempre teve, né? Essa falta de diálogo. Porque assim, o cara que estuda, ele não gosta de ouvir, né? E o futebol, por que nós estamos acabando com o futebol? Já mudando de assunto. Porque os estudiosos tomaram de conta. Só que quem sabe muito mais sou eu que faço. Você que tá lá dentro. Sou eu que tô lá dentro. Entende? Os caras têm que estudar, ok, mas ele tem que ouvir quem pratica. Na minha opinião. Entende? Então, o estudo mostra, tudo bem, o estudo foi feito em cima de X pessoas. Isso ali não é pra todo mundo. Tu tem que entender que uma pessoa ou outra não vai se encaixar naquele tipo de treino, naquele tipo de trabalho, entendeu? Então, a gente tem esse probleminha de que a pessoa que estuda, ela acha que sabe de tudo. E não pode ouvir, né, uma opinião. E detalhe, isso que você fala é muito interessante, porque às vezes a pessoa pode achar que você é um cara muito, como é que eu posso dizer? Soberbo. Arrogante, né? Isso, arrogante, entendeu? soberbo. Por exemplo, porque... ele se acha craque em querer fazer isso. E não é isso. O próprio Ronaldo falava isso, né? O Ronaldo falou muito isso. Cara, Romário, cara, eu precisava de um treino diferente, porque senão eu não ia ter condições. Entende? Então, assim, aí lá no Ceará eu cheguei, conversei com o cara, aí ele, não, porque aqui mostra que você não tem, eu digo, tudo bem, mas eu sou acostumado assim. No jogo eu tenho essa necessidade, né? Porque eu tô me sentindo, a perna tá inchando em certos momentos e tal. Aí ele, mas aqui você vai fazer isso e tem não sei o que. Eu disse assim, cara, é o seguinte, você não vai me deixar treinar aqui? Então eu vou treinar em outro lugar. Então eu vou treinar fora. Mas eu não vou ficar sem treinar. Aí o cara ficou, você vai fazer? Eu digo, vou. Eu vou porque aqui eu tenho tudo que eu preciso para trabalhar, vocês estão acompanhando, entendeu? Então, eu não posso ficar sem treinar, porque lá no campo, eu sei o que eu consigo, eu sei o que eu tô sentindo, entendeu? Então, se eu tivesse pedindo pra ir pra uma festa, pra ir beber e tal, era uma outra coisa. Mas eu tô pedindo pra vocês pra trabalhar. Se eu tô pedindo isso é porque eu sei que eu tenho condições de fazer. Né? Caramba, que massa. Então, isso. Eu lembro que uma vez eu fiz uma referência pra um preparador físico assim. Eu falei assim, cara, ó, a gente tá vendo aquela montanha ali. Se depois do treino eu chegar pra ti e dizer assim, ó, eu preciso subir aquela montanha 10 vezes indo e voltando, o que ele vai me fazer bem? Você tem que acreditar em mim. Não é possível que eu vá querer fazer mal pra mim mesmo. Total. Entende? Embora os seus estudos mostrem que não, mas eu posso não me encaixar nos seus estudos. O Guardiola tem uma parte muito bacana no livro dele, quando ele vai pro Bayern. É interessante que os treinos dele, aqueles treinos táticos e tal, de bolinha, de bobinho e tal, de ficar tocando lá, e tinha muito isso. Aí tem um momento lá que ele fala com o Schweinsteiger. O Schweinsteiger, eles queriam muito correr. Aí chega um momento que o Schweinsteiger chega assim, o Guardiola falando, eu percebia que eles já estavam tão nervosos querendo, que aí o Schweinsteiger chega e diz, professor Pepe, sei lá, a gente precisa correr, pelo amor de Deus. Ele não fala disso, eu só tô tentando resumir, não são essas palavras. Sim. Por favor, deixa a gente subir na arquibancada, subir e descer umas 10 vezes, assim. Porque assim, o treinador, como você tá explicando, algumas pessoas pensam que só fazendo aquilo resolve, mas os jogadores precisavam da corrida, porque era aquilo fazia bem para eles. Eu acho que isso é muito bacana. Porque assim, ó, eu aprendi, depois que eu saí do Ceará, né, inclusive lá, teve até, os médicos disseram que eu não ia mais jogar, não sei se vocês lembram. Sim, lembro, claro. Não, que tem um problema não sei aonde, não vai mais jogar futebol e tal. Depois que eu saí do Ceará, eu entendi, né, o que me causava um problema. Eu entendi, né, qual tipo de treino melhor que eu me sentia. Então, assim, para ter uma ideia, eu me especializei, entre aspas, né, nessas coisas. Tanto que eu tô até agora jogando. Total. Vou fazer 40 anos. Né? Eu fui campeão já no Ferroviário, fui campeão no Piauí, fui campeão no Tirol. Jogando. Né, jogando. Então, tipo assim, isso mostra, né, que eu não tô doido. Claro que não. Entende?
Então, teve uma coisa que aconteceu no Tirol que foi interessante. Quando eu fui contratado, e aí eu falei com o diretor, com o treinador. Ele disse, cara, eu venho pra cá, faltava 20 dias só pra começar. Eu venho, não tem problema, mas vocês, como eu tenho poucos dias, vocês têm que me darem alguns dias, né, pra que eu possa fazer o meu trabalho. Se vocês me deixarem fazer, eu vou me condicionar a tempo. Não, tá bom, então, beleza. E como eu tô te falando, as pessoas que estudam, elas não creem muito, né, na opinião de leigos. Claro. Só que uma coisa muito boa lá, né, com o Nilson, ele tem muito ele sabe lidar muito com esse tipo de coisa. Embora ele não concorde, mas ele deixa tu fazer. Tu tá dizendo, né? Ele respeita. Tá bom. Não, se tu tá dizendo que sente bem, pode ir lá e faça. Então, a gente foi e tal, e foi fazendo, e foi, né, fui fazendo o trabalho. Aí tinha um treino que eu não participava ali do treino dele, fazia o treino à parte comigo, bom. E chegando no primeiro jogo, uma coisa que era totalmente o contrário. Eu, com 38 anos, né, 3, 4 meses parado, tipo assim, qual era a possibilidade, treinando a metade do prazo, de eu me condicionar para um jogo? Total. Entendi. Então, os meninos que treinavam 42 dias, alguns deles estavam com cãibra. Caramba. E eu me condicionei em 20 dias. E aí, foi o que eu disse, você tá vendo o que eu quero falar pra vocês? Tem muita coisa no futebol hoje que não tá certa. Tem muito estilo de treino que não tá certo. Entendeu? Por que não tá certo? O cara disse pra mim assim, mas esse treino de corrida não existe mais. Eu digo, cara, a maior parte do jogo eu passo assim. Entende? Demais. O futebol, por exemplo, eu dizia pra ele, vamos lá, nós temos, em 100 metros, nós temos várias maneiras de fazer 100 metros. Sim. A metragem vai ser a mesma, entendeu? Só que cada tipo de estímulo, o meu corpo reage de um jeito. E no jogo eu vou fazer vários tipos de estímulo. Não é só aquele bate-volta de 20 minutos. Não. Vai ter hora que eu vou dar tiro de 100 metros. Vai ter hora que eu vou bater 50 e eu vou ter que voltar de novo pra marcar. E vocês não fazem mais isso. Verdade. Aí hoje tu vê jogador com 70 minutos, cara, com cãibra. Quebrado. Cara de nível alto, de Série A, cansado, morto com 70 minutos. Tem algo errado. Não é possível. O cara que só vive aquilo, treinando todo dia com 70 minutos, tá cansado. Porque a intensidade do jogo tá muito alta. Então vocês estão treinando errado. Se ele tá treinando especificamente para isso, quer dizer que vocês estão treinando errado. Perfeito. Isso é uma opinião minha como atleta. Sim. Quem teve entendeu? Lá dentro. Aí, tipo assim, o que eu acho? Estão focando demais em intensidade. O jogo não é só isso. E o cara não vai conseguir. Não adianta. O cara não vai conseguir fazer 90 minutos intenso. Né? Então, assim, os caras focam muito em joguinho, né? Não fazem mais hoje coletivo, campo aberto, né? Que, na minha opinião, isso é um erro. Porque nenhum tipo de trabalho simula mais o jogo do que o coletivo. Que bom, encontrei uma pessoa, enfim, que concorda comigo. Eu tive esses embates com alguns treinadores. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Tipo assim, por exemplo, um atleta de atletismo. Ok. Certo? O cara vai para uma competição de 25 quilômetros. Ok. Tu acha que ele treinando 10 quilômetros todo dia, ele vai conseguir fazer 25 quilômetros? Jamais. Ele precisa... Ele vai fazer, mas se arrastando. Total. Ele precisa ter, pelo menos... Minha opinião, é o seguinte. Hoje o jogo, a gente faz 12 quilômetros. 10, 12 quilômetros. Né? Aí quando tu vai ver a alta intensidade, que é uma questão acima de 20 quilômetros, né? De 20, 25 para cima, 20. A gente bate ali 2, 3 quilômetros. E os outros 10, 9 quilômetros ficou aonde? Caramba, interessante essa estatística. Entendeu? E não é todo atleta que bate isso, é os atletas mais altos. Sim. Ou seja, a maioria não consegue atingir, né, 2 km de alta intensidade. Tem algo errado. Entendeu? Então, assim,
tu fez, vamos dar uma média aqui, 10 quilômetros. Pra tu ter 2 quilômetros de alta intensidade. E os outros 8? Tu passou como? Andando, correndo, Como é que você trotando. conversou isso com esse pessoal? O que é que eles falam? Eu nem Cara, nem eu não, escutam. na verdade, assim, eu já tentei, sabe? Conversar, abrir um diálogo pra isso. Mas assim, é muito difícil. Por quê? Porque todo mundo faz. Entendi. Entendeu? Já ouvi isso aí. Então, Não, se todo mundo faz, é porque tá certo. Nem sempre. Interessante, cara. É um negócio a se pensar. É um negócio muito a se Entendeu? pensar, a agir também. Pronto, mas aí é o que eu quero te falar. Eu vejo, eu vejo muitos atletas focando gente nesses treininhos de funcional. Não Isso. sei o que, tá. Meu irmão, isso aí tu já faz no treino dia a dia. Então, o que eu buscava pra mim? Eu buscava fazer o que eu não tinha no dia a dia. Caramba. Bem Entende? bacana mesmo. Bem Tipo, bacana. Se eu treino todo dia com bola, eu não posso amanhã ir treinar com bola fora. Eu ia para um outro tipo de trabalho, né? Que no meu caso era resistência, que é o que ninguém gosta, que é o treino de correr, claro. mas eu adoro fazer isso. Por que eu adoro? Porque é o que eu preciso, que eu me sinto bem dentro do campo, né? Então, tudo aquilo que eu me sentia bem, eu tinha que estar fazendo. Caramba. Entendeu? Rapaz, que... Então, eu fico olhando assim, só que eu não vou falar, né? Claro. Eu não já, mas isso aqui tá errado. O pessoal vai dizer, quem é você pra estar dizendo que tá errado? Né? A primeira Entendeu? coisa que fala. O cara, ele não consegue... qual é a diferença? Vamos lá. Tu tem que ter uma cabeça muito boa, sabe? Aberto. Em receber certas coisas. Sem dúvida. Eu sempre fui um cara aberto a críticas. Embora algumas delas eu não concorde, né? Beleza. Mas, tudo bem. Respeitava, de boa. Só que eu adorava o cara vir me trazer algumas críticas, porque era a oportunidade que eu tinha de debater. E de tentar mostrar pra ele, né, o porquê disso, disso e disso. Então, quando uma pessoa falava assim pra mim, isso aqui pra tu vai te fazer bem. Eu não ia dizer que o cara não entendia. O que eu fazia? Vamos testar? Massa. Pronto. Vamos Eu lá. ia lá, Fazer o que testava. dizia. Se eu me sentisse bem, eu recebia. Show. E botava na minha cartilha de treinos. Se não... Se aquilo não me servisse, eu dizia, não me serviu. Mas, né, obrigado e tal. Mas, cara, tu deve ter recebido muita pancada, então. Porque o cara ia dizer, olha, o cara já tá dando migué aqui. Mas isso aí eu recebi muito, entendeu? Só que, quem comenta, desculpe, não é uma coisa direta com você, jornalista e tal, mas quem comenta futebol não joga. Total. Não tem a menor. Certo? Então, assim, eu não consigo chegar para um caminhoneiro e tentar dizer se ele tá fazendo errado ou não, se eu nunca dirigi um caminhão. Sem dúvida. Certo? Perfeito. Então, porque que na minha época, sim, no futebol você vê muitos comentários totalmente, Sim. sabe, sem nexo, o pessoal fala coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Vocês que trabalham com isso, vocês comentam em cima de resultados. Isso. Ganhou, é bom, perdeu, é ruim e acabou. Total. Né? A gente comenta em termos técnicos. Por exemplo, quando o Puga foi pro Ceará, o Guto Ferreira disse que ele não era jogador de Ceará. Isso. E depois se provou. Certo? E o que eu... Tem até um comentário meu em algum canto aí. Eu disse, gente, dê tempo pro cara, deixa o cara se preparar, né? Deixa o cara ganhar confiança. Como é que o cara vai jogar com um treinador desse? Não tem como. O atleta, o primeiro ponto do atleta é a confiança. Ele pode ser ruim, ele pode ser bom, ele pode ser o que for. Se ele não tiver confiança, ele não vai. Sem dúvida. Cara, eu acho essa parte da confiança é um negócio muito bacana pra vocês. É interessante demais, que eu acho que o jogador depende muito. Eu acho que não só jogador, acho que todos nós da vida, né? Também. Você Não tá tem aqui, como, né? se o seu chefe tá toda hora desconfiando e Isso. você sabe disso, você fica toda hora Isso. triste, desanimado, você não vai render. Você precisa ter uma força mental muito grande pra você superar. Com certeza. E eu imagino que você tenha passado por isso justamente, né? Porque não é fácil. Não é fácil o que você passou, além de toda essa dificuldade de tentar treinar. Eu imagino que você tenha recebido muitas críticas, Vou te dar um exemplo agora do que a gente estava conversando, desse Mundial. Sim.
Eu até tenho uma mensagem aqui que pode provar o que eu tô falando. Não, de boa, vai. Mas assim, quando o Botafogo ganhou do PSG, e aí a mídia com a necessidade, né, de estar em cima e tal, e ganhar lá, aí fez aquela coisa toda, tá vendo como o futebol brasileiro é igual à Europa, não sei o que, meu irmão. Aí eu falava com os amigos meus, olha aí pra tu ver como os caras não entendem. Uhum. Cara, na Europa, os caras estavam de férias, Sim. entendeu? Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, eu não vou nem citar a parte realmente que muitos jogadores estão ali de má vontade, Uhum. né? Se você pegar o jogo do Real Madrid, os caras estavam andando. Isso tem várias partes que comprovam, Sem dúvida. né? Ah, se eles estão errados ou não, isso é outra coisa. Isso é um problema deles, que eles deviam estar correndo, aí é outra história. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Por que não dá pra comparar o futebol da Europa hoje com o futebol brasileiro? Os times europeus, eles são seleções, Sim, certo? total. Eles têm um time cheio de craques, com um ou outro, mais ou menos. O futebol brasileiro é um time normal, totalmente normal, com um ou outro craque. Perfeito. Entendeu? Essa é a avaliação que eu faço. Então, assim, se tu pegar um Botafogo ou um Flamengo e botar pra jogar contra a seleção da Argentina, o nível é muito grande, a diferença. Entendeu? Então, a Europa é assim. A Europa tem uma seleção em cada time. São os melhores jogadores daqui, dali, de cada país. Agora, se tu botar só jogador do país, Opa. aí a conversa é outra. Mas do jeito que tá, não tem como. Esses times estão em outra prateleira. Não tem, entendeu? Não adianta porque tu ganhou um jogo e uma situação totalmente adversa. Eu tava falando, eu queria ver o Botafogo pegar o PSG agora. Só pra mim ver uma coisa. Ah, tu é contra o time brasileiro. Não se trata de ser contra. Se trata de você ter... por exemplo, eu gosto de receber méritos, né? Quando eu tenho méritos. Não é por fraqueza do adversário. Entendi. Entende o que eu quero te dizer? Sim. Eu não posso pegar ir pra um racha ali. Vou lá pro racha ali do menino. Vou fazer 5 gols e vou estar me gabando disso. Na minha opinião, eu não tô sendo justo. Entende? Por quê? Porque eu vou estar acima de quem tá lá jogando. Entendeu? Total. Entanto que tá aí, ó, na medida que os campeonatos foi, você viu a evolução. Mas o que fazer? Como é que você acha que a gente pode equiparar? Eu sei que é muito difícil, até por causa da condição financeira. Não tem como. A parte financeira não dá. Mas você não acha que um trabalho melhor de base, você não acha que uma intensidade maior, uma forma, buscar alguma alternativa para que a gente possa, pelo menos... Vamos lá. O futebol brasileiro, na minha opinião, tá? O futebol brasileiro, ele acabou a partir do momento que a gente perdeu a final para a Alemanha e passamos a imitar o futebol europeu. Ok. Certo? Para mim, o futebol brasileiro acabou ali. Então, por quê? Vamos lá. A gente sempre foi, né, os melhores no futebol. Aí eu te pergunto, por quê? Talento individual. Certo? Se eu tivesse começando a jogar hoje, eu teria sérios problemas. É mesmo? Pra ser um jogador. Por quê? Aí é a minha pergunta. Por quê que você acha? Porque eu sou pequeno, franzino, porte físico fraco, condição física fraca. Ou seja, hoje o talento, ele tá em última prateleira lá embaixo. Total. O cara tá escolhendo tudo menos o talento. Ele olha primeiro pelo tamanho, pelo porte físico. Claro, físico. Porque o futebol hoje, a cada dia que passa, o negócio vai ficando mais escancarado. Todo mundo tá olhando o dinheiro, não é mais o talento. Entende? Chegar nós dois num clube, o cara não vai nem olhar pra mim. Caramba. Você tá percebendo isso? Faz tempo. Então, o que eu tento te falar? O futebol europeu, ele é forte taticamente. Por quê? Por quê?
Porque ele precisa parar o talento. Então, assim, porque que todo lugar do mundo tem brasileiro, né? Isso, é Porque o talento individual tá aqui. Só que isso tá acabando. Isso tá morrendo. Vou te dar um exemplo. Nós estava agora no Tirol, em 2024, nós tinha mais de 10 jogadores do Sub-20 jogando no profissional. Cara, era um absurdo quanto que o treinador quebrava a cabeça para o cara ter um simples de domínio orientado. Sério? Tava desse jeito? É mesmo. Certo? Então eu te pergunto, quem tá formando os atletas? É, boa pergunta. Hoje são mais estudiosos. Aonde que estão se formando os atletas? Porque eu vejo pessoas de 15 anos dizendo que o atleta não pode mais driblar. É, mas aí eu acho que é loucura. Aí só pode ser loucura. Eu vejo hoje um sub-13 de um Ceará, de um Fortaleza, os jogadores têm que se encaixar totalmente de uma maneira tática. Isso. Eu já discordo disso aí também. Certo? Concordo com você, eu discordo disso. Então, assim, nós, né, quando a gente jogava antigamente, meu irmão, quem driblava mais era o mais bonito de se ver jogar. Isso. Entende? Hoje não. Claro que, não tô generalizando, que tu pegar a bola e tem que dar driblando, não. Mas tu não pode limitar o cara que dribla. Certo? Tu não pode pegar o cara que dribla e igualar ele aos outros. Não. Você tá percebendo? Então tá difícil a situação, né? Muito Além depois de difícil. 14 ter acontecido isso. Tá muito difícil. Por quê? Quem são nossos craques hoje? É, tá complicado. É outro grande problema. Vinícius Júnior, Isso. Rafinha, né? Então, assim, a gente tem, né, uma dificuldade, na minha opinião, em estar se comparando com a Europa. Eu vi uma entrevista do treinador, que vocês devem ter visto, o Luiz Henrique, né? Sim, o Luiz Henrique, isso. Ele, devido àquela toda repercussão e tal que deu depois do jogo do Botafogo, aí ele deu uma entrevista e falou assim, eu não entendo, eu acho que foi essa a palavra dele, eu não entendo qual a necessidade de vocês em querer ser melhor do que nós. Verdade. E qual é a necessidade? Exatamente. Ali foi um recado. Tu tá, tipo assim, nós estamos ali em uma competição que é só nós que estamos competindo. Tá. Entende? Uhum. Tipo, eu sou jornalista e eu tô competindo contigo em ser melhor do que você, mas sem você saber. Verdade. E o cara disse, pois eu... E entende? E o cara, meu irmão, vocês... Qual a necessidade de vocês ganharem um jogo? Então a necessidade de ser melhor de futebol brasileiro, o futebol sul-americano é muito bom, né? Tem muita qualidade e tal, mas qual é a necessidade disso? Verdade. Entende? Pô, cara, o debate é intenso. O debate é muito bom. Dava pra gente ter uma conversa longa sobre isso, porque realmente é bem bacana. Pois é, então assim, na minha opinião, a gente tem muitos problemas, né? Muitos problemas. Eu gosto de printar algumas coisas. E eu tava vendo, hoje você tem que marcar setor. É, isso. E aí eu peguei alguns gols e levei pra a diretoria, né? Alguns diretores, alguns analistas. E aí eu digo assim, ó, por que tu acha que esse time levou esses gols? Caramba, tu faz esses questionamentos. Aí os caras ficam... Aí eu pauso antes, né? Do lance, eu pauso. O time tá bem postadozinho, bem lindinho. Eu digo assim, o que tu acha que vai acontecer aqui? Tu acha que é possível esse time tomar um gol assim? Aí o cara olha e tal. Aí eu digo, ele tomou o gol. Eu digo, tomou. Por que tu acha que tomou? Talento individual. Nesse caso, não necessariamente. Mas o quê? O time, taticamente, estava marcando os espaços. Ok. Certo? Só que o atleta que não estava naquele espaço, ele estava só. Interessante. E aí, qual que é a resposta dos caras? Aí os caras não sabem o que dizer. Nessa hora eles não sabem. Entende? Aí eu digo assim, ó, tu tá vendo isso aqui? Qual é a necessidade? Aqui tem 2 atletas dentro da área. Qual é a necessidade de tu ter 6? Uma coisa que eu não entendo, ainda bem que você fez esse questionamento. Por que na hora do escanteio todo mundo vai pra área? Por que não fica 2?
Por que não fica Medo. 2 lá que segura 3? Medo. O futebol brasileiro, principalmente, depois que a gente passou, né? É outro erro que eu acho, né? Todo mundo fazer um curso no mesmo canto, com o mesmo curso, todo mundo. É outro erro que eu acho, entendeu? Tu tá estudando a mesma coisa. Não, tá errado. Tu tem que, tu tem, por exemplo, a CBF deveria aceitar tu fazer cursos em qualquer lugar. Não era só o curso dela. Na minha opinião, o curso da CBF não é o melhor que tem. Outros locais estão bons. Certo? Ou melhores. Mas não. Todo treinador brasileiro tem que fazer aquele curso, velho, que é totalmente tático e defensivo. Me procure um treinador brasileiro. Interessante. Isso talvez seja só pra ter a carteirada mesmo. Porque com conhecimento certeza, não é pra ter conhecimento. Tipo assim, eu trabalhei com 5 treinadores ou 6 na Série A. Certo? Todos é o mesmo trabalho. Caramba. Todos têm a mesma ideia. E aí eu era chato. Por que eu era chato? Porque tu questionava. Porque eu questionava e eu dizia pra ele assim, velho, meu irmão, nós estamos jogando em casa, né? Então nós estamos jogando em casa, vamos lá. Seja o Flamengo, que é o melhor time do Brasil. Nós vamos jogar em casa. Então você tem que pegar o Flamengo e ir pra perder de 1-0? Aí por que você tá falando isso? Eu digo, porque do jeito que nós vamos jogar, nós vamos perder de 1-0. Caramba. Pô, tu chegar pra falar desse jeito pro treinador? Não necessariamente, né? Mas eu tentava mostrar que o intuito do futebol, cara, é fazer gol. Eu não posso me especializar em não tomar. Claro que eu não posso tomar mais gol do que o que eu vou fazer, entende? Mas, se tu pegar... Agora isso nós temos que copiar. Olha os times europeus jogando. O cara faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Vai pra cima. E o jogo, ele é jogado daquela maneira. Os nossos times aqui, o que eles fazem? Eles fazem 1-0 e acabou o jogo. Todo mundo dentro da trave. Aí tu que tá no estádio hoje, tu passa 30 minutos pra fazer assim, ó. Entende? Certeza. Certeza, desse jeito. Então, cara, o futebol, ele acabou nesse lado. Eu que tenho qualidade, né, não me engabando assim, eu que tenho uma qualidade, hoje eu sou reserva, porque eu não marco. Você vê vários treinadores jogando com volante de ponta. Isso. Porque o cara vai, meu irmão, tu e o teu ataque. Tu não tá pensando no teu ataque, tu só tá pensando na tua defesa. Aí o cara que tá atacando tem que ser um marcador. Exatamente. Cara, é interessante. Entende? Então, assim, é óbvio que quando tu não vencer um jogo ali de 1-0 ou outro, é óbvio que tu vai ser criticado. Porque o teu time não pegou na bola. Entendeu? Aí tu pega, vamos lá, citar alguns nomes aqui, só pra você ter razão, né? Lisca, Guto Ferreira, Anderson Moreira. Tu pega assim uma série de uma sequência de 3, 4 trabalhos que eles vieram fazendo. Qual é o trabalho bom? E eu vou te perguntar mais uma vez. Um exemplo. O Guto Ferreira fez um trabalho aqui, merda. Foi mandado embora. Aí vem um Curitiba e contrata. Em base de quê? Isso aí é um grande desafio que a gente tem que entender. Diga. Não dá pra entender. Eu vi o ano passado, eu vi o presidente do Atlético Goianiense falando. O Adson. Ele pegou o que tava aqui no Ceará. Mancini, né? Isso. E tava cagando o pau. Aí ele leva o Mancini. Desculpa. Aí ele vai e contrata o Mancini. 4 rodadas depois, 4 lapadas. Aí ele vai reclamar, não sei de que. Eu digo, meu irmão, e o que tu faz? Qual é a base que tu vai contratar um treinador que acabou de fazer um trabalho merda ali e trazer pro teu time? Ah, porque ele passou aqui tal ano e... Conseguiu. O Juninho eu acho muito interessante. Depois você parece ser um cara da revolução. É interessante, muito bom. Mas sabe, assim, é porque, meu irmão, você vê o cara sai daqui e vai pra ali, sai dali, vem pra ali, sai daqui, vem pra cá, e fica aquele ciclo, e nós vamos evoluir quando? E não consegue nada, tá? Mas esse é o ponto. Né? Ele fica aí o cara vai campeão ali no estadual, né? Desses treinadores que eu falei, pouquíssimos, né? São campeões de Série A.
Ah, E foram décadas atrás. Entende? Então, se tu pegar nas redes sociais dos clubes, os comentários são os mesmos. pô, cara, é massa. Entende? Uhum. A maioria dos comentários são os mesmos. Então, assim, a minha opinião, né, quando eu vou juntar com esse monte de situações, entendeu? Eu começo a ver que tem nexo, né? Não, há sem dúvida alguma. São questionamentos que mereciam ter respostas. O problema é que quando a gente faz esses questionamentos, Juninho, a primeira conversa é: você não entende porque você não está aqui dentro. A primeira coisa quando a gente faz esses questionamentos. Mas quem Você tá não tá- dentro é quem estuda. Isso. Me diga um atleta que tá gerindo um clube. Me diga aí. Sempre quem gere o clube é empresário, Tá buscando dinheiro. que tem dinheiro, que tá buscando dinheiro. Entende o que eu quero dizer? Tá aí lá, vou te dar um exemplo aqui, não sei se Tá dá, acabando. vai me dizer aí. Lá na Bulgária, Hum. o cara é bilionário. O cara pegou um clube lá do final do mundo, vamos botar aqui pra vocês terem uma ideia. Pegou um Tirol desse aí, que não tem torcida, não tem nada, só que a cidade é pequena, 30 mil habitantes. E resolveu, macho, eu vou investir aqui e vou revolucionar o futebol da Bulgária. Aí o cara foi lá, tu sabe o que ele fez? Ele pegou os ex-jogadores lá do país, tem um ex-jogador lá que foi fera e tal. E lá no Ludogorets, toda contratação passava por esse cara. Era ele que dava. Esse cara era que contratava. Ah, o Juninho Quixadá, ele vinha lá da Bulgária me ver jogar aqui. Claro que ele não podia ir aqui, ali e tal, entendeu? Mas todos ele via e dava aval. Aí chegou uma hora que o cara dizia assim, ah, eu quero o Mário Kempis. Aí o treinador dizia assim, ó, não, o Kempis não me encaixa aqui. Ele dizia, não tem problema, daqui a 3 meses você pode não estar mais aqui. Entende? Aí aqui no Brasil, o que é que nós fazemos? Isso. O treinador vem pra cá, traz 10 atletas. Aí 2 meses depois não tá mais aí, fica o clube com aqueles 10 atletas. Vem outro treinador, faz outra lista de contratação. Então, Dispensa aqueles anteriores. dispensa os traz anteriores, certo? Então o que que acontece? O treinador chega, aí os caras pegam a chave do clube e dá pro treinador. Aí só contrata quem o treinador quer. Aí o preparador físico é só se o treinador quiser. Aí não sei o quê. Então, assim, na minha opinião, o clube é que tem que ter tem que fazer, sabe, minuciosamente essa lista, não é o treinador. Por quê? Porque no final das contas quem vai arcar é você. E já o treinador pode E ir embora. é o que eu tô te falando. Entende? Aí o treinador só traz se o treinador quiser. Não, meu irmão. Acostuma o treinador a trabalhar com o que ele tem. Acostuma o treinador que é obrigação dele tirar o meu melhor. Tirar o melhor do cara ali. Tirar o melhor do outro cara. Não é só trabalhar com quem ele quer. Não é assim que funciona. Certo? Ó, por que que eu sou fã do Fernando Diniz? Do Renato Gaúcho. Porque é notável que o cara ali, claro que ele faz algumas exigências, mas é notável que quem tá ali, eles extraem o melhor do cara. Entende? Se eu sou um cara driblador, ele sabe usar aquilo. Se eu sou um cara que marca, ele sabe usar aquilo. Tanto que você percebe, tecnicamente, o quanto que os atletas evoluem com esses dois caras. O que você acha de Vojvoda e Léo Condé? Você gosta de ambos? Como é que você... Cara, assim, Você não tá lá dentro, eu sei, mas a sua visão... o que que acontece? Eu gosto muito, né, dos trabalhos que os dois fazem. Uma vez até a gente tava vendo muita gente criticando, né? Ah, Vojvoda, eu tô jogando não sei o quê. Tá, mas o cara ganhou tudo aqui assim. Isso, Então agora tu vai dizer que não presta? exatamente. Eu tô sendo Complicado. doido, Uhum. né? O que que pode estar acontecendo? O Fortaleza perdeu muitos atletas. E a reposição, Não, verdade. pra mim, na minha opinião, foi com várias características diferentes. Entende? Não é que os atletas que veio são ruins, Entendi. né? Vamos se encaixar. Mas, por exemplo, quando o Hércules foi embora, tem no grupo aqui dos meninos que me pergunta, né? E aí, o que que tu acha? Eu digo assim, rapaz, o Fortaleza acabou de, não vou dizer que se lascar, mas Uhum. perdeu Um grande muita nome. coisa. Por quê?
Porque o Hércules, ele era um tipo de cara aqui que era o diferencial. Né? Porque assim, o Sacha também tem esse... Vamos lá, a época do Fortaleza era Sacha, Zé Wellison e Hércules, né? Zé Wellison. Zé Wellison, sim, os três, isso. Eram os três ali. Então assim, são 3 atletas com características de chegar na frente. Isso. E isso é ruim para nós que marcam. Entende? Normalmente, nós não temos características de marcação e tal. Quando você pega um volante que tá toda hora entrando na área do adversário, esse cara, ele entra só. Verdade. Entendeu? Verdade. Normalmente, a defesa adversária tá encaixada. O cara que vem daqui, ou ele desfaz essa marcação, ou ele tá entrando só. Caramba. E quem o Fortaleza trouxe? O Fernandes. Mas ele faz isso. Não aguentou 3 meses, pô. Então, assim, minha opinião, né? O Fortaleza contratou muito mal. Entendeu? Na medida de necessidade, de características, Sim, né? claro. De quem Você não tá saiu. criticando os jogadores. Claro, Tá fazendo entendeu? momento, claro. Na medida de quem, entendeu? De quem saiu foi mal, né? Aí os caras que dizem, o Fernandes foi expulso, não sei o que, meu irmão, o cara é argentino. Pô, você tá Ele querendo tá em o quê? outro patamar. Entende? O cara é argentino. A característica dele é aquela, né? Ele tá num lugar diferente, mas aí o cara que trouxe talvez não pensou isso. Então, assim, minha opinião no lado do Fortaleza é essa, né? Junto, né, com muita coisa ruim que vem acontecendo dentro do clube, né? Algumas confusões e tal, e isso aí também atrapalha muito. Então, eu creio que tem todo esse problema, sabe? A questão do Ceará, eu já falava isso há 3 meses atrás, no início do Brasileiro, eu vi o Ceará com um time muito bom, porém um elenco muito fraco. Caramba. Que, para um brasileiro, eu acho que é ruim. Entende? Por conta da quantidade de jogos, de tempo e tal, a gente não sabe se esse time vai segurar até o final. Né? Então, pode ser que o Ceará se prejudique mais na frente por conta disso. Né? Eu vi um jogo que o pessoal tava reclamando do Condé. Porque o Condé não mexeu, não fez não sei o quê. Eu digo, tá, mas ele vai botar quem? Jogou pro banco. Às vezes, né, pode ser uma visão minha, entendeu? Às vezes tu é o treinador, talvez o cara que tá ali não é o mesmo nível do que tá jogando. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso tem que ser um contexto que tem que ser avaliado, né? Então, meu ponto de vista sobre esses 2 clubes, né, é mais ou menos esse, entendeu? Pô, Juninho, chegamos no final. Já, Pedão? Estamos com quantos? 50? É isso mesmo, pô, estamos chegando no fim. Pô, Juninho, cara, que dava pra gente conversar aqui. Pô, e olha, a gente né? falou sobre futebol, até que enfim, pô, cara, que negócio mais conversar sobre futebol, como é bacana. Queria muito falar mais da sua carreira. Não, isso aí todo mundo já sabe, já fala em todo canto, né? Mas muito bom esse debate sobre futebol. Cara, você abriu aqui minha mente em muitas coisas. Pra minha profissão, pra eu pensar diferente. Cara, olha, hoje é um dia muito especial pra mim, porque eu vou dar uma refletida bastante e entender mais coisas. Mas isso que você falou, cara, eu acho que vale a pena demais a reflexão. Não só pra mim, mas pros clubes também. Isso que você falou é demais. Mas pô, aí é isso, né? O clube vai ouvir o Juninho que já dá. Vai ouvir o cara que tá lá, que sem estudou dúvida, e tal, sem entendeu? Dúvida, sem dúvida. Pô, infelizmente, né? Muito obrigado, velho. Cara, que bate-papo maravilhoso. Obrigado, Juninho. Obrigado mesmo, viu, cara? Sucesso, que consiga aí todo o seu... Nesse finalzinho de carreira, para você ter uma grande despedida que você merece, que você é um grande nome mesmo. Nossa. Não é à toa. Nos últimos anos, você foi campeão no Ferroviário. É o único bicampeão pelo Ferroviário. 2018, 2023. Salvou junto com o Liz, que é aquele grupo lá, o Ceará, de um rebaixamento quase certo. Foi agora campeão lá no Piauí com o Atlético. Campeão agora com o Tirol. Além de Não, fui campeão no Piauí com o Fluminense. Oh, desculpa, 2022. não. Foi Fluminense, exatamente. Aí depois veio o Ferroviário, depois veio o Tirol. Exatamente. Esse foi Juninho. Xadá, que poderia ser Juninho, senador Pompeu, mas como ele falou, já sabe. Gente, obrigado a você que chegou até aqui. Deixe sua curtida, seu like se você está no canal do blog. E se você está aqui na TVC, é todo domingo, 8 da noite. Sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi esse grande cearense, esse craque, não só dentro de campo, mas nas palavras. E hoje foi a prova disso, que é um grande nome. Obrigado, Juninho. Sucesso, Valeu, velho. Um obrigado, abraço, gente. Valeu, Até a próxima. Tchau.